A Gênese, Allan Kardec. Sexto capítulo, Uranografia geral. Eterna sucessão dos mundos. Item 48. Vimos que uma única lei, primordial e geral, foi outorgada ao universo, para lhe assegurar eternamente a estabilidade, e que essa lei geral nos é perceptível aos sentidos por muitas ações particulares que nomeamos forças diretrizes da natureza. Vamos agora mostrar que a harmonia do mundo inteiro, considerada sob o duplo aspecto da eternidade e do espaço, é garantida por essa lei suprema. Item 49. Com efeito, se remontarmos à origem primária das primitivas aglomerações da substância cósmica, notaremos que, sob o império dessa lei, a matéria sofre as transformações necessárias, que levam do germe ao fruto maduro, e que, sob a impulsão das diversas forças nascidas dessa lei, ela percorre a escala das revoluções periódicas. Primeiramente, centro fluídico dos movimentos, em seguida, gerador dos mundos, mais tarde, núcleo central e atrativo das esferas que lhe nasceram do seio. Já sabemos que essas leis presidem a história do cosmo. O que agora importa saber é que elas presidem igualmente a destruição dos astros, porquanto a morte não é apenas uma metamorfose do ser vivo, mas também uma transformação da matéria inanimada. Se é exato dizer-se, em sentido literal, que a vida só é acessível à foice da morte, não menos exato é dizer-se que para a substância é de toda necessidade sofrer as transformações inerentes à sua constituição. Item 50. Temos aqui um mundo que, desde o primitivo berço, percorreu toda a extensão dos anos que a sua organização especial lhe permitia percorrer. Extinguiu-se-lhe o foco interior da existência, seus elementos perderam a virtude inicial, os fenômenos da natureza, que reclamavam, para se produzirem, a presença e a ação das forças outorgadas a esse mundo, já não mais podem produzir-se, porque a alavanca da atividade dela já não dispõe do ponto de apoio que lhe era indispensável. Ora, dar-se-á que essa Terra extinta e sem vida vai continuar a gravitar nos espaços celestes, sem uma finalidade, e passar como cinza inútil pelo turbilhão dos céus? Dar-se-á permaneça inscrita no livro da vida universal, quando já se tornou letra morta e vazia de sentido? Não. As mesmas leis que a elevaram acima do caos tenebroso e que a galardoaram com os esplendores da vida, as mesmas forças que a governaram durante os séculos da sua adolescência, que lhe firmaram os primeiros passos na existência e que a conduziram à idade madura e à velhice, vão também presidir a desagregação de seus elementos constitutivos, a fim de restituir ao laboratório onde a potência criadora aure incessantemente as condições da estabilidade geral. Esses elementos vão retornar à massa comum do éter, para se assimilarem a outros corpos, ou para regenerarem outros sóis. E a morte não será um acontecimento inútil, nem para a Terra que consideramos, nem para suas irmãs. Noutras regiões, ela renovará outras criações de natureza diferente, lá onde os sistemas de mundos se desvaneceram. Em breve renascerá outro jardim de flores mais brilhantes e mais perfumadas. Item 51. Desse modo, a eternidade real e efetiva do universo se acha garantida pelas mesmas leis que dirigem as operações do tempo. Desse modo, mundos sucedem a mundos, sóis a sóis, sem que o imenso mecanismo dos vastos céus jamais seja atingido nas suas gigantescas molas. Onde os vossos olhos admiram esplêndidas estrelas na abóbada da noite, onde o vosso espírito contempla irradiações magníficas que resplandecem nos espaços distantes, de há muito o dedo da morte extinguiu esses esplendores. De há muito vazio sucedeu a esses deslumbramentos e já recebem mesmo novas criações ainda desconhecidas. A distância imensa a que se encontram esses astros, por efeito da qual a luz que nos enviam gasta milhares de anos a chegar até nós, faz com que somente hoje recebamos os raios que eles nos enviaram longo tempo antes da criação da Terra e com que ainda os admiremos durante milhares de anos após a sua desaparição real. Que são os 6.000 anos da humanidade histórica, diante dos períodos seculares? Segundos em vossos séculos. Que são as vossas observações astronômicas, diante do estado absoluto do mundo? A sombra eclipsada pelo Sol. Item 52.
Logo, reconheçamos, aqui como nos nossos outros estudos, que a Terra e o homem são nada em confronto com o que existe e que as mais colossais operações do nosso pensamento ainda se estendem apenas sobre um campo imperceptível, diante da imensidade e da eternidade de um universo que nunca terá fim. E, quando esses períodos da nossa imortalidade nos houverem passado sobre as cabeças, quando a história atual da Terra nos aparecer qual sombra vaporosa no fundo da nossa lembrança, quando, durante séculos incontáveis, houvermos habitado esses diversos degraus da nossa hierarquia cosmológica, quando os mais longínquos domínios das idades futuras tiverem sido por nós perlustrados em inúmeras peregrinações, teremos diante de nós a sucessão ilimitada dos mundos e por perspectiva a eternidade imóvel. A vida universal. Item 53. Essa imortalidade das almas, tendo por base o sistema do mundo físico, pareceu imaginária a certos pensadores prevenidos, e não compreenderam que só ela é verdadeira ante o espetáculo da criação. Tornar compreensível toda a sua grandeza, quase diríamos, toda a sua perfeição. Item 54. Que as obras de Deus sejam criadas para o pensamento e a inteligência, que os mundos sejam moradas de seres que as contemplam e lhes descobrem, sob o véu, o poder e a sabedoria daquele que as formou, são questões que já nos não oferecem dúvida, mas, que sejam solidárias as almas que os povoam, é o que importa saber. Item 55. Com efeito, a inteligência humana encontra dificuldade em considerar esses globos radiosos que cintilam na amplidão como simples massas de matéria inerte sem vida. Custa-lhe a pensar que não haja, nessas regiões distantes, magníficos crepúsculos e noites esplendorosas, sóis fecundos e dias transbordantes de luz, vales e montanhas, onde as produções múltiplas da natureza desenvolvam toda a sua luxuriante pompa. Custa-lhe a imaginar, digo, que o espetáculo divino em que a alma pode retemperar-se como em sua própria vida, seja baldo da existência e carente de qualquer ser pensante que o possa conhecer. Item 56. Mas a essa ideia eminentemente justa da criação, faz-se mister acrescentar a da humanidade solidária e é nisso que consiste o mistério da eternidade futura. Uma mesma família humana foi criada na universalidade dos mundos e os laços de uma fraternidade que ainda não sabeis apreciar foram postos a esses mundos. Se os astros que se harmonizam em seus vastos sistemas são habitados por inteligências, não o são por seres desconhecidos uns dos outros, mas, ao contrário, por seres que trazem marcado na fronte o mesmo destino, que se hão de encontrar temporariamente segundo suas funções de vida e suas mútuas simpatias. É a grande família dos espíritos que povoam as terras celestes, é a grande radiação do Espírito Divino que abrange a extensão dos céus e que permanece como tipo primitivo e final da perfeição espiritual. Item 57. Por que singular aberração se há podido crer fosse mister negar a imortalidade às vastas regiões do éter, quando a encerravam dentro de um limite inadmissível e de uma dualidade absoluta? O verdadeiro sistema do mundo deveria, então, preceder a verdadeira doutrina dogmática e a ciência preceder a teologia? Esta se transviará tanto que irá colocar sua base sobre a metafísica? A resposta é fácil e nos mostra que a nova filosofia se assentará triunfante nas ruínas da antiga, porque sua base se terá erguido vitoriosa sobre os antigos erros. Olá, pessoal. Esse é o resumo do nosso estudo de ontem no grupo de estudos do livro A Gênese, da Fraternidade Espírita. Nós estamos estudando o capítulo 6, que o Evandro Noleto traduziu fielmente, conforme o texto antigo, como uranografia geral. A Albertina, da editora André Luiz, achou melhor atualizar a linguagem, colocou astronomia geral. De qualquer modo, isso não afeta o conteúdo, porque os termos são muito semelhantes. Se chamava uranografia no século XIX, é o que a gente hoje entende como astronomia. Então, a mudança da Albertina não prejudica o texto. O Evandro Noleto mantém para poder manter a originalidade das expressões e a gente situar melhor o texto no tempo, o que também é interessante.
Então vai da preferência do leitor. E aí nós vamos começar pelo que dizem para nós as notas de rodapé. Pode observar, de repente você está acompanhando aí com o livro, pega lá a nota de rodapé que está lá no início do capítulo 6. Kardec vai explicar, né, a nota do autor ali, ele está explicando que esse capítulo 6 foi montado a partir de textos psicografados nas reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Portanto, são textos mediúnicos, assinados pelo espírito que se apresentou como sendo o próprio Galileu Galilei, né? O que é uma honra, pode ter sido uma honra. E o médium que recebeu esses textos, Camille Flammarion. Para a gente situar direitinho, quem era Camille Flammarion? Camille Flammarion, na época que esses textos foram psicografados, em 1862, ele era um jovem de 20 anos, um jovem genial, que já tinha publicado um livro de astronomia e que trabalhava desde os 16 no Observatório de Paris. Então, Camille Flammarion era um personagem que estava surgindo na França naquele momento com muita força. E ele se interessou pelos fenômenos espíritas, fez uma carta para Kardec pedindo para participar da Sociedade Parisiense e foi admitido, e era considerado um dos excelentes médiuns psicógrafos. Portanto, esse texto do capítulo 6 são vários textos que foram psicografados ao longo de várias reuniões no ano de 1862 e 1863, ali na sociedade pelo Camille Flammarion. E aí a gente precisa compreender que nós vamos estudar, portanto, um texto daquela época e aí a gente vai ter que fazer algumas observações. A primeira que eu quero fazer com vocês, vamos logo entrar para o texto. O primeiro item vai definir espaço. Eu não vou ler o texto, leia aí, fique à vontade, faça uma leitura. Eu sugiro que você faça a leitura de todo o texto, né? Leia os primeiros itens onde ele fala de espaço. Veja que espaço, como ele está apresentando, por exemplo, quando ele diz que espaço é uma dessas palavras que exprimem uma ideia primitiva e axiomática, evidente por si mesma. É o senso comum que a gente tem ainda hoje. Até a época de Kardec, um pouco depois, até o início do século XX, com Albert Einstein, a ideia de espaço era muito pelo que a gente percebe assim na nossa vivência cotidiana. Não se pensava que poderia analisar o espaço sob uma outra perspectiva, por exemplo, uma análise matemática, como Albert Einstein vai fazer. Então, entendia-se que espaço é isso aqui, olha, espaço é o espaço onde a gente está, a distância, ele comenta aí no texto, né, distância entre dois objetos, ou então tudo que permeia todos os objetos, desde Aristóteles, que se filosofava a respeito disso. O Aristóteles imaginava que o espaço preenche tudo, não existe vácuo, né, no universo, e depois isso foi melhor estudado pelo Isaac Newton. O Galileu Galilei já fez alguns questionamentos sobre a teoria aristotélica, e o Isaac Newton vem definir isso melhor. Mas dentro dessa ideia de um espaço, que está bem definida lá no Livro dos Espíritos, né? Que não tem como ser ocupado ao mesmo tempo por dois objetos, então bem dentro do senso comum. E aí o Espírito, na mensagem, vai dizer, todos sabemos o que é espaço. Todos nós sabemos, ou seja, a ideia é essa do senso comum, da percepção sensorial nossa. E eu apenas quero afirmar que ele é infinito. Portanto, o texto mediúnico está tentando chamar a atenção para um espaço que não tem finitude. E aí ele vai criar um exemplo bonito, vale a pena você ler o capítulo é lindo, é muito poético. Quando ele imagina aquela viagem que a gente estava conversando ontem no grupo de estudo, lembra aquele vídeo sobre o pálido ponto azul, quando a Voyager captou a imagem da Terra de muito longe, já de muito longe, e via apenas aquele pontinho azul no espaço. O espírito vai fazer, portanto, essa digressão, ele vai criar mentalmente para você, vale a pena entrar com ele nessa viagem espacial que ele faz nesse capítulo do livro. Belíssimo! Eu apenas quero chamar a atenção que essa é a teoria sobre espaço que era vigente na época de Allan Kardec. E daqui a pouquinho, depois que eu falar de tempo, a gente vai voltar nisso e vamos conversar sobre isso melhor. Vamos então ver que em seguida vem falar sobre o tempo. E o tempo? O que é o tempo? Ele vai dizer que o tempo é a sucessão das coisas. Está ligado à eternidade do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. Portanto, ele quer também mostrar que o tempo está ligado à ideia de eternidade. O tempo seria uma fração dentro da eternidade. Ele vai dar esse exemplo. O tempo é uma gota de água que cai da nuvem no mar e sua queda, portanto, pode ser medida. Ele está bem trabalhando também naquela perspectiva clássica de tempo,
O Isaac Newton imaginava o tempo como um contínuo universal, que a gente poderia medir com um relógio, por exemplo, na época de Galileu Galilei. Ele imaginava a queda dos corpos, ele faz experimentos lá com objetos que rolavam por uma prancha de madeira, e é em cima disso que ele vai analisar, portanto, a questão tempo. E o Isaac Newton vai imaginar o tempo como um contínuo. É essa a ideia que está apresentada aí na mensagem. O tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. Bom, o que muda para nós hoje, em pleno século XXI? Muda que hoje conceitos de espaço e de tempo são um pouco mais sofisticados. Desde Albert Einstein, que procurou dar um tratamento matemático a essas questões e foi testando matematicamente certas afirmações, que ele percebeu que havia algumas contradições. Por exemplo, quando a gente lida com velocidades extremamente maiores do que o que a gente está acostumado, velocidades próximas, por exemplo, à velocidade da luz, ele vai perceber que as equações não respondem da maneira que a gente está acostumado aqui no nosso cotidiano. E aí ele vai observar que o tempo, portanto, ele não é constante, não é aquele contínuo como imaginado por Isaac Newton, pelo menos matematicamente. Começam a surgir essas indagações. E se percebe que não é possível explicar o tempo como a gente explica em todas as situações. Tanto no macro quanto no micro, no extremamente pequeno, nem o tempo nem o espaço se conformam da maneira que a gente está acostumado a perceber. É daí que surge, portanto, a teoria da relatividade geral, que muitos não aceitaram na época. Ela causou um alvoroço e isso só foi sendo pacificado na medida em que os experimentos iam confirmando aquelas questões que o Einstein levantava. Então hoje já há no meio da física, e é melhor você consultar um físico para isso. Eu tenho um curso básico de física lá de muito tempo, mas eu não sou um físico, não continuo estudando o assunto como um físico que pode te falar isso com muito mais propriedade. Eu sugiro até que você converse com alguém que você conheça. De preferência, um físico não espírita, porque ele vai ser capaz de trazer a visão da ciência sem se contaminar pela preocupação de defender o que está apresentado no texto. Se você conversar com um físico hoje, ele vai te dizer assim, olha, que tempo e espaço hoje estão intimamente relacionados e que não há como separar uma coisa da outra hoje. Tempo e espaço são conceitos irmãos, e eles vão falar num conceito de espaço-tempo. Eles vão fazer uma análise que é espaço-temporal. O que significa isso? É que não tem como você falar de espaço separado de tempo, como se fazia na época de Allan Kardec. Então é um ponto que a gente precisa entender. Outra coisa, aquela ideia de espaço infinito que o Espírito apresenta, os nossos teóricos de hoje questionam, falam, escuta, matematicamente há algumas dificuldades de se lidar com isso, e aí eles perguntam se não pode então haver universos, mas que você pelo menos possa analisar a quantidade de matéria contida neles, porque essa ideia de infinito também não é uma ideia confortável. Então, são discussões que se fazem hoje, e é até interessante que hoje não há aquela preocupação de ter uma verdade final e definitiva a respeito de todas as questões. Mas vamos avançar, porque esse capítulo é riquíssimo e ele vai envolver assuntos de elevado nível de discussão na área da física. Por isso eu recomendo, converse com um físico. Aí ele vai discutir o conceito de matéria. Matéria, eu acho que todos nós que fizemos o ensino médio, a gente lembra, né? A matéria que é impenetrável, que é... E aí tem aquelas propriedades, né? Eu não vou nem perder muito tempo, mas o elemento que é importante para nós nessa discussão é que o conceito de matéria, lá no texto da Gênesis também, ele vai buscar a ideia da matéria original, a matéria primitiva. E vai voltar nos elementos da filosofia aristotélica, lá da Grécia Antiga, quando o Demócrito mesmo surgiu com o conceito de átomo, a matéria mínima, indivisível. E ele vai trabalhar essa questão de que a matéria, na verdade, são processos de transformação. Esse capítulo é muito interessante. A gente vê como que a física já estava muito avançada no tempo de Kardec, porque esses conceitos que estão apresentados nesse capítulo, todos já existiam no tempo de Kardec. Uma coisa que é bom a gente perder
A ilusão é de que os espíritos falam de coisas que não são conhecidas de alguma maneira, né? De algum modo eles estão refletindo mais ou menos os conhecimentos que estão colocados na sua época. E ele falava das teorias que eram vigentes a respeito de matéria, portanto ele vai falar da mistura dos componentes que geram outros componentes, e vale a pena, o capítulo é bonito, vale a pena ler. Mas a gente tem que estar atento que ele ainda está falando da matéria como era imaginada na teoria atômica que existia no século XIX. E aí os elementos básicos eram os elementos que a gente conhece, oxigênio, hidrogênio. Aí ele vai falar do azoto, vai falar dos elementos básicos. E que ele vai dizer que são alterações do fluido cósmico universal ou de uma matéria cósmica primitiva. Essa ideia de matéria cósmica primitiva é da filosofia grega, que inclusive tinha a figura do éter. Se você verificar em vários trechos da obra de Kardec, a gente vai encontrar a palavra éter, que se referia a essa matéria cósmica primitiva, que pudesse ter originado todas as coisas, ou que permeava todos os corpos no espaço, que preenchia os vazios siderais. Então existia essa ideia. E no século XVIII, com o pessoal que estudava magnetismo, criou-se a ideia de um fluido cósmico universal. Na época, as teorias que estudavam fluidos estavam muito presentes. Imaginou-se um fluido que preenche todo o universo, que seria esse éter, por exemplo. E esse fluido era imaginado, não se sabia o que poderia ser isso, mas imaginava um fluido cósmico universal. E é em cima disso que esse capítulo está trabalhando com essa ideia. Essa ideia hoje, a gente teria que também ter alguns cuidados. Desde o estudo de Albert Einstein, que a correlação de matéria primordial, aquela matéria primitiva, ela pode ser compreendida hoje talvez com outro olhar. Aquela célebre equação do Einstein, energia é igual matéria vezes velocidade da luz ao quadrado, é igual a mc2. Aquela equação ela já está bem testada, provada, e as explosões das duas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki provaram de uma maneira muito trágica que elas são verdadeiras. Então, hoje a gente tem nos ambientes da física, e eu volto de novo, converso com um colega que seja físico, né? A associação entre matéria e energia. A palavra energia não existia com o significado que a gente conhece hoje na época de Kardec. Energia elétrica, energia magnética, energia nuclear. Tá? Não existia com esse sentido. Energia era vigor, era capacidade de realização. Né? Uma pessoa que tinha muita energia era uma pessoa vigorosa. Hoje a energia, a gente tem outros significados para ela, que estão associados inclusive à questão da matéria. Então entende-se hoje que matéria e energia são conversíveis. Você tanto pode transformar matéria em energia quanto energia em matéria. E aí é um outro olhar que a gente tem hoje, portanto, matéria cósmica primitiva é mais interessante a gente associar com o conceito de energia moderna. E aí eu quero chamar a atenção para o aspecto, portanto, de a gente estar trazendo esses conceitos para a atualidade, para a gente não ficar falando, vamos dizer assim, falando grego no meio das pessoas. Né? Eu vejo muitas pessoas tentando preservar os termos espíritas, e não é essa a preocupação de Kardec quando ele escreve a Gênese. Pelo contrário, ele está trazendo o que a ciência dizia e tentando agregar a isso o olhar espírita e dizer como é que nós, com as informações que os espíritos nos trazem, podemos compreender agora isso, o que a ciência nos diz, acrescentando o olhar espiritual. E aí eu quero chamar a atenção sua para qual é a teoria que nós temos hoje que fala sobre a criação. Lembra? Qual que é a teoria? O que te vem na mente quando a gente fala de criação do universo? Teoria do Big Bang? Ah, tá. Teoria do Big Bang, não é? Pois é, não existia teoria do Big Bang na época de Kardec. A teoria que existia era ainda lá aquela ideia aristotélica do motor primordial que deu movimento a tudo, que é Deus. Deus teria criado o universo como um relojoeiro muito preciso, que cria uma criação muito inteligente, extraordinária, e a hora que está tudo prontinho, ele então dá o impulso inicial, faça-se a luz, e a luz foi feita. Fiat Lux. Então a teoria que existia era essa, de que Deus criou tudo e colocou tudo em movimento. Só você ler o capítulo que você vai perceber como essa ideia está perpassando todo o texto aí assinado por Galileu Galilei. Então a ideia da criação era bem associada a essa ideia do motor primitivo que teria dado início a tudo. Essa visão ela prevaleceu até num certo momento,
quando se percebeu que as coisas não eram bem assim. Já existiam na época de Allan Kardec 2 grandes telescópios no mundo. Grandes para os padrões da época, tá, gente? Porque para nós hoje esses telescópios são brinquedos, né? Mas para os padrões da época eram grandes. O do Herschel, que foi inaugurado em 1795, tá? Um telescópio enorme com uma boca de 2 metros de diâmetro, que permitiu observar o que eles chamavam na época de nebulosas. Permitiu perceber que Júpiter não tinha apenas 4 luas, 4 satélites, que tinha, na verdade, 12. Hoje nós sabemos que são mais de 60. Então, assim, já havia muito conhecimento adquirido por conta desses telescópios, e um pouco antes de Kardec tinha sido inaugurado um outro ainda mais moderno, que era o telescópio, o chamado Leviatã. Também tinha uma boca, uma abertura de 1,82. Então, assim, proporcionava uma qualidade de observação extraordinária. Então, já se tinha ideia das nebulosas, já se conhecia muito bem o sistema solar. Inclusive, já tinham descoberto Netuno pelo movimento dos planetas, muito bem analisados depois das equações de Kepler. Então já tinha um avanço, sim. Mas teve coisas que só agora no século XX, mais recente, né, é que puderam ser observadas. Por exemplo, o Hubble, ele percebeu, o nome do nosso telescópio que está no espaço hoje, o Hubble, é em homenagem a ele. Ele percebeu que existia um desvio da frequência da luz das galáxias que ele observava. E para todo lado que ele apontava, esse desvio era o mesmo. Aí ele começou a analisar isso e começou a tentar compreender por que tinha esse desvio e percebeu que era o que a gente chama de efeito Doppler. Qualquer dúvida, vai aí no Google, efeito Doppler. E isso provocava uma distorção para o vermelho nas cores das galáxias. E aí ele começou a perceber que isso era uma coisa que acontecia para todo lado que ele observava. Então conversando com os colegas e tentando entender que eles descobrem, eureka, é isso. É porque as galáxias todas estão se afastando umas das outras. Há um movimento de expansão no universo. Isso aí ficou muito bem documentado, muito bem testado. Outros astrônomos verificaram e chegaram a essa mesma conclusão. E é nessas discussões que alguém, eu não tenho o nome aqui agora, mas dá para pesquisar aí também no Google, alguém um belo dia falou, olha, é como se tivesse acontecido uma grande explosão no início. Tá? E aí ele usou a expressão Big Bang. Um colega nosso ontem no estudo falou, não pode ter sido explosão, senão tinha destruído tudo. Então, assim, não vou entrar no mérito do que foi, mas o fato é que houve um momento inicial, segundo a explicação mais viável hoje, um momento inicial em que tudo estava muito comprimido e isso se expandiu e está expandindo cada vez mais ainda hoje. E aí há muitas implicações que é melhor você conversar com um professor de física ou de astronomia, que ele vai te explicar isso muito melhor do que eu. Mas surge daí a teoria do Big Bang, que não existia na época de Kardec, e é por isso que, portanto, ela não está presente nesse texto do médium Camille Flammarion, assinado pelo espírito Galileu Galilei. No próximo vídeo eu tenho uma surpresa para você que eu não vou te entregar hoje. Aí vem a explicação do Big Bang, do Big Crunch, teoria das cordas, para tentar entender como é que pode ter sido esse início do universo. É isso que a gente estudou no nosso programa de até ontem, o restante vai ficar para o próximo programa. E aí você vai poder acompanhar conosco no próximo vídeo. Eu espero que ajude essa explicação nossa para você. Faça a leitura dos capítulos, porque vale a pena. Converse com alguém da área, que seja da área de ciência, porque vale a pena. Porque em tudo isso, o que Kardec vai buscar é perceber a grandeza da criação, é perceber a grandeza divina por trás de tudo isso, a sabedoria divina por trás de tudo isso, que é o que produz para nós aquilo que os cientistas falam de assombro, de espanto, né? Aquele encantamento, e que é algo que tem tudo a ver com a nossa fé raciocinada, como propunha Kardec. Então leia o capítulo, vale a pena, converse com especialistas, porque quanto mais a gente vai compreendendo a grandeza da criação, mais a gente vai percebendo a grandeza divina que está presente em tudo isso. Até o próximo vídeo, muito obrigado, um grande abraço.